Excelentíssimo senhor prefeito da cidade de São Paulo, nobres autoridades presentes, senhoras, senhores, caros amigos que nos acompanham através da internet, nossos votos de muita paz. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve um fato histórico que passou despercebido, talvez propositalmente. No ano passado, o Papa Francisco considerou que havia sido uma guerra de extermínio, um genocídio. E é exatamente sobre isto que iremos tecer ligeiras considerações. No ano de 1915, sem qualquer motivo aparentemente real, se é que existem motivos para a guerra, a Turquia invadiu a Armênia, o enclave em suas terras. E durante quase 2 anos, trabalhou terrivelmente no extermínio da população armênia. Mas numa certa manhã de primavera, um grupo de militares que houvera invadido uma aldeia chegou a uma casa de 2 pisos e depois de arrombar a porta, o pequeno grupo subiu a escada. Era pela manhã e a família estava reunida para o jejum. O comandante, um homem de baixa estatura, com um cape que lhe cobria a testa, sem dizer uma palavra, sacou do revólver e atirou no cavalheiro que estava sentado à mesa. De imediato, voltou-se para o lado e aplicou outro tiro na dama que estava de frente. 2 jovens, uma de 13 anos, outra de 15, ficaram estarrecidas, hebetadas. E aquele invasor pegou da menor e atirou aos chacais, aos soldados que o acompanhavam. De imediato, ela foi estuprada, devorada pela loucura da tropa sangue sedenta. E a outra, a de 15 anos, foi levada pela tropa para uma casa de grandes proporções nos arredores, onde o grupo realizaram um bordel. Ali ela esteve entregue à sanha nefasta das patologias sexuais daqueles homens desvairados. Foi devorada no que havia de mais grandioso na dignidade de mulher. Padeceu inúmeras humilhações. Aflita, quase à morte, ela conseguiu evadir-se. A guerra terminou e haviam sido assassinados mais de 1 milhão de armênios em apenas 1 ano e 10 meses. A história normalmente vira sua página após acontecimentos dessa natureza. Mais tarde, por volta de 1927, uma jovem enfermeira destacava-se numa clínica especializada em problemas dermatológicos. Era dedicada e é considerada um dos melhores exemplos da enfermagem. De um para outro dia, chega um paciente devorado por uma doença não diagnosticada. Febril, em semicoma, foi apresentado ao diretor da clínica em caráter de emergência. E quando o mestre da medicina o viu, foi tomado de uma grande angústia. O homem parecia estar morrendo. Mas o seu estado era terrível, porquanto ele se encontrava em estado de putrefação cadavérica
em vida. A carne parecia soltar-se e os médicos recusaram-se a atendê-lo, porque a probabilidade de vida era de poucas horas. E ele foi colocado em um departamento à distância, em razão do suportável odor pútrido que exalava. E não havendo ninguém que desejasse tomar conta dele, o chefe da clínica lembrou-se da jovem enfermeira devotada. Chamou-a, explicou-lhe a razão. Todos recusam-se a acompanhá-lo nos momentos finais. Mas você que tem sido estoica, silenciosa e devotada, eu perguntaria se seria capaz de estar ao seu lado para que ele não morresse abandonado. Ela sorriu melancólica e respondeu que a sua tarefa era tentar salvar vidas ou torná-las melhores nos momentos piores. Estava disposta a acompanhar o paciente até a morte. E o chefe advertiu, mas o odor pútrido da sua carne é insuportável. Talvez uma filha abnegada se recusasse, mas eu não sou filha. Eu sou servidora pública e jurei que atenderia aos pacientes terminais. Procurou saber onde ele se encontrava, buscou o equipamento necessário aos primeiros socorros e dirigiu-se àquele lugar que era um verdadeiro exílio. Começou a princípio em decomposição, até chegar ao tecido sangrento, que seria uma possibilidade remota de vida. O paciente, naquele estado de ebetação, urrava de dores, mesmo que não estivesse consciente. E não morreu naquela tarde, nem no dia seguinte. Igualmente sobreviveu a uma primeira semana, a um mês. E 6 meses depois, teve alta. Ficaram-lhe algumas marcas, resultado e sequela da enfermidade perversa então desconhecida na dermatologia naquela época. Chegou o momento da despedida e o cavalheiro, recém-curado, dirigiu-se ao diretor da clínica para agradecer. Tratava-se de uma autoridade governamental e disse que iria comunicar ao serviço de saúde a excelência terapêutica e o devotamento dos funcionários daquela clínica. Porém, o diretor, o homem justo, respondeu-lhe: em verdade, nós não fizemos muito por sua excelência. Foi aquela jovem enfermeira, silenciosa, discreta, quem se internou e esteve ao seu lado desde os momentos mais difíceis até agora, quando da sua recuperação. Ele acercou-se da jovem, estendeu-lhe a mão e falou-lhe: eu desejo agradecer-lhe. Gostaria de saber o seu nome para promovê-la. A senhorita salvou a minha vida. Ela, talvez pela primeira vez, olhou nos olhos e respondeu com uma voz que traduzia uma aflição infinita: excelência, eu não mereço qualquer homenagem. Cumpri apenas com meu dever e não fui além dele. Ao ouvi-la, porquanto ela somente apresentava monossílabos nos diálogos com ele, foi surpreendido aquele homem que saíra da morte e lhe respondeu: noto uma peculiaridade. A sua pronúncia do idioma nosso é muito especial. A senhorita, por acaso, é estrangeira? Porque tem um toque que me faz lembrar uma língua que há algum tempo eu ouvi em quantidade.
E eu disse, sim, eu não sou turca, eu sou armena. Mas, disse ele, eu me recordo de quando estivemos em guerra contra os armenos. Eu estive no seu país, e ela agora tomada de uma estranha e peculiar coragem, olhou com expressão de severidade e disse, sim, eu sei. Sua Excelência esteve no meu lar. Com a sua tropa, arrumou a porta da minha casa, adentraram-se, e a Sua Excelência, sem dizer uma palavra, sacou da arma e assassinou meu pai. E voltando-se, automaticamente, qual uma fera, assassinou minha mãe. Pegou da minha irmã, que ainda era uma menina, e atirou-a àquelas feras que a destroçaram. E a mim, levou-me para o seu bordel, psicopata sexual. Sua Excelência devorou-me as carnes da alma, destruiu tudo que eu tinha de valor, de significado, de nobreza, mas eu consegui evadir-me. E jurei que o mataria. O ódio que me havia inspirado era superior a qualquer sentimento que me dominava a alma. E ao mesmo tempo era força motriz para me ajudar a viver. Abandonei a minha aldeia, vim residir em Istambul. Procurei estudar enfermagem e procurei na multidão, nas forças armadas, no populacho, nas ruas, e prometi-me que eu mataria lenta, cruel, dolorosamente. Terminei o curso de enfermagem, mas não cessei de o odiar. Foi quando Sua Excelência foi trazido e levado para aquele local em que ficou distante de qualquer socorro. Mandada para atendê-lo, eu olhei demoradamente e me reconheceu. Sim, Excelência, reconheci, porque nós, as vítimas, sempre reconhecemos os nossos algozes, embora os algozes não reconheçam as vítimas. Se a senhorita me reconheceu e me odiou tanto, por que não me matou? Eu pensei nisso, Excelência, mas eu me tornei cristã, e ao tornar-me cristã, eu me recordei daquele que foi plantado numa cruz, e no momento terrível em que o corpo chagado experimentava a morte, ele teve a altivez de gritar: perdoa-os, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, porque sou cristã, eu perdoei a Sua Excelência. Perdoei-o de todo o meu coração e ajudei-o, responsabilizei-o por salvá-lo. O meu perdão não era apenas o esquecimento do mal que Sua Excelência me fez, destruindo a minha família. Era também dar-me o direito a viver, porque somente o enfermo da alma, como Sua Excelência estava enfermo do corpo, poderia explicar a sua crueldade. Mas agora, eu lhe desejo paz e aperto-lhe a mão e tenho a coragem de chamá-lo irmão. Esse fato notável está narrado numa obra que se chama O Perdão Total, escrita por um jovem sacerdote polonês-americano a respeito do perdão integral, do perdão impossível de perdoar.
E quando falamos sobre o perdão, lembramos-nos que, do ponto de vista teológico, o perdão é o esquecimento total da ofensa. Mas, do ponto de vista psicológico, o perdão é não devolver o mal que alguém lhe haja feito. Esquecer é um fenômeno psicológico da memória, porque nem sempre esquecemos aquilo que queremos, como nem sempre lembramos aquilo que gostaríamos. Mas devolver mal por mal tem sido a característica da criatura humana, mesmo banhada pela soberana luz da misericórdia divina. Estamos no momento em que necessitamos de perdão, de auto-perdoar-nos, de nos darmos ensejo de melhorar a nossa condição perante a vida. Todos nós erramos, porque somos seres em processo antropossócio-psicológico de evolução. E erramos mais por ignorância, por desconhecermos a sublime caridade do amor de Deus. Então somos credores de perdão de nós mesmos, de nos darmos uma oportunidade de reparação. Porque o perdão não significa estar de acordo com o erro. Aquilo que não é justo, que é perverso, que se caracteriza pelo prejuízo a outrem, naturalmente não pode receber aplauso, é indigno, é soez, mas também não é justo que desfossemos através de uma vingança ultriz, transformando a nossa atitude no mesmo ato ignóbil. Sim, há questões que parecem não merecer perdão. Há pessoas que nos parecem não serem dignas de perdoadas. Mas nós deveríamos fazê-lo, porque nós merecemos viver em paz. E enquanto guardarmos o morbo pestilento da ira, da mágoa, do ressentimento em nossa mente, nós nos intoxicaremos da vermina, da enfermidade vil, que irá perturbar tremendamente as nossas neurocomunicações. É necessário que perdoemos por amor a nós e, consequentemente, para dar ao agressor oportunidade de encontrar a cidadania. O perdão é um dos fatores essenciais para que a nossa vida seja saudável. E por esta razão, o perdão saiu das páginas da teologia para se transformar numa psicoterapia, para poder luarizar o ser que somos, modificar a estrutura do nosso comportamento e dulcificar-nos os sentimentos a ponto de permitir que a compaixão, que a misericórdia, que o amor estabeleçam-se em nosso mundo íntimo e a caridade, como sendo uma flor de lótus perfumada sobre o lodaçal do pântano, adorne a nossa vida de paz. É indispensável que compreendamos a postura do nosso próximo. Nós que estamos fazendo o maior esforço para nos tornarmos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje, como recomendam as diretrizes da ciência, da filosofia, da ética moral espírita religiosa. É necessário que compreendamos que a nossa vida na Terra tem uma finalidade psicológica: realizar o desenvolvimento intelecto-moral, não apenas gozar, desfrutar, porque a própria vulnerabilidade do corpo não nos dá uma segurança para pensar exclusivamente no prazer,
naquilo que equivocadamente denominamos felicidade. Prazer é a sensação de gozo, é a manifestação sensorial do nosso organismo. Felicidade é a harmonia, a paz, que podemos exalar e conseguir mimetizar a vida, a natureza, nesse notável poema que é o nascer e o deitar do dia, cantando as glórias e a grandeza de Deus. Nascemos na terra para ser felizes, e a felicidade vai depender do nosso esforço, de uma consciência reta, de um caráter correto e de atos dignificantes. Dir-se-á que é um empreendimento muito difícil, porque vivemos numa cultura competitiva, sexista, individualista, consumista, conforme o conceito do teólogo americano Dr. Goldman. Mas não podemos esquecer que a grande crise que hoje se abate sobre nós é uma crise não de natureza geral, é uma crise individual, que se expande, que contamina a família, agrega o grupo social, a humanidade. E na hora em que lograrmos modificar-nos, modificaremos o mundo. Há uma ligeira página da cultura americana de um diplomata que morava nos arredores de Manhattan, e no certo do